Alguém tem algum pedido de oração? Não? Específico? Então vamos orar. Pai, nós te exaltamos nessa noite, agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, tua bondade que se revela a nós. Queremos agradecer ao Senhor pela condição que temos de estar em tua casa, Senhor, para aprender mais da tua palavra, sermos cheios daquilo que o Senhor deseja, e nós queremos te pedir, lava-nos e nos purifica todos os dias, Senhor, para que venhamos experimentar a tua vontade, que seja manifestada em nós, a tua boa mão, nos guardando, nos guiando em todo o tempo. Nos faz, Pai, compreender a tua palavra de uma maneira diferente, que o Senhor abra o nosso coração para receber a tua semente que é boa, que é poderosa e que não volta vazia. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos e assim fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Acho que eu não falei com vocês, né? Mas as aulas que nós estamos gravando, ela está ficando disponível, né? Toda segunda-feira anterior, né? É postado no... Qual é o canal mesmo? A gente está postando do IBGA, né? Hã? Vocês colocam assim no YouTube, IBGA, IBC. Deixa eu botar aqui. IBGA, IBC. Instituto Bíblico de Gênesis e Apocalipse, e IBC, Igreja Batista Central. Então, esse é o canal do curso que nós somos responsáveis também, que é o IBGA, que acontece toda terça e quinta à noite, ou domingo pela manhã, são 2 turmas. E aí, depois que vocês concluíram o Raiz, vocês podem fazer lá o IBGA. Eu e minha esposa somos os responsáveis lá, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pecado e graça. Estou com a sensação de que eu estou esquecendo alguma coisa. Eu terminei a aula passada? Não. Bom, vamos falar aqui de pecado e graça, depois eu... Não que seja mais importante um ou outro, mas eu preciso que essa aula aqui seja toda passada hoje, porque se ficar pela metade essa, gera muita confusão na cabecinha de vocês, certo? E a da outra semana é um assunto menos polêmico, né? Menos delicado, vamos dizer assim. Bom, falar de pecado e graça. Olha só, existem 2 extremos. Deixa eu escrever que eu gosto de riscar. 2 extremos. De um lado, estão aqueles que supervalorizam o pecado. Então eles dizem assim: se você pecou hoje, você vai para o inferno. E dão uma importância ao pecado muito grande. E o pecado acaba tendo uma importância na nossa caminhada que às vezes é desproporcional àquilo que a Bíblia nos orienta. Então tem aqueles que defendem a salvação, boa, paz. A salvação, ela se dá por não pecar. E aí eu pergunto para vocês, quem não pecou hoje? Então, se fosse por isso, ninguém estava salvo. Porque nós somos pecadores, tá? Se tem algo que nós carregamos na nossa natureza, como diz as Escrituras, é a natureza pecaminosa, é a tendência de pecar, a pecar. Então, pastor, então vamos pecar de qualquer jeito, vamos viver? Também não. Não é isso que eu estou querendo ensinar. E do outro lado, nós temos aqueles que pensam assim, eu vou botar aqui da graça barata. O que é a graça barata? Tem um autor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer que escreveu um livro chamado Graça Barata. E o que é que ele diz nesse livro? É que muitas pessoas, por não entenderem a graça, tratam como se ela fosse barata. Então tem aqueles que defendem a ideia, já que é pela graça a salvação, eu posso viver de qualquer jeito. Eu posso pecar, eu posso errar, e é só chegar no final do dia e dizer, Senhor, me perdoa. Tá tudo certo. Sim ou não? Hã? Sim ou não? Não.
Não é assim que a banda toca. Nós não podemos tratar dessa forma. E por que eles chamam de graça barata? É porque quando nós vivemos de qualquer jeito, nós estamos dizendo de uma maneira subjetiva, empírica, que a morte de Jesus na cruz não tem valor. Porque todo mundo aqui que tem pai e mãe, e ama o pai e a mãe, respeita o pai e a mãe, vai ter uma predisposição a economizar os recursos do pai e da mãe. Quando nós vamos adquirindo consciência, a gente passa a desligar a luz quando a gente sai do quarto. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você não quer dar despesa desnecessária ao seu pai e à sua mãe. Quando criança, não. A minha filha do meio, que daqui a pouco entra aqui derrubando tudo, ela quando vai desenhar, se ela fez um traço e ela não gostou do traço, ela pega a massa daquela folha e pega outra. E assim ela faz com 10, 15, 20 folhas, se deixar. Ela não tem ideia ainda, ela fez 7 anos agora, ela não tem ideia ainda do que são os recursos. E aí eu estou ensinando ela agora a entender que as coisas têm um preço. Então nós precisamos entender que a graça, a salvação que nós temos, é porque o Senhor morreu no nosso lugar. Isso é graça, favor não merecido. Vou explicar melhor mais na frente. Mas que essa graça, ela não é dada de graça. Aprenda uma coisa na sua vida: nada é de graça. Nem injeção na testa. Nada, nem injeção na testa. Tudo custou um preço. Às vezes você não pagou esse preço, mas alguém pagou. Pode ser de graça para você, mas alguém está pagando. Certo? Então é isso que nós precisamos entender. Que eu não posso colocar na minha cabeça, já que eu sou salvo pela graça, eu vou viver de qualquer jeito, porque depois é só pedir perdão e está tudo certo. Isso é perdão? Isso é genuíno? Isso é arrependimento? Não. Nós muitas vezes lidamos com remorso. E eu não sei se eu já falei com vocês a diferença. Vocês já sabem a diferença de perdão e de remorso? De arrependimento e de remorso? Você já sabe que você faz RBGA. Alguém sabe? Eu já expliquei para vocês? Eu gosto de pegar um exemplo muito claro de Pedro e de Judas. Pedro se arrependeu por ter traído Jesus 3 vezes, negado Jesus 3 vezes. Quando ele se arrepende, ele se volta para Jesus e no capítulo 21 de João, ele tem um encontro com Jesus e ele faz 3 declarações de amor, porque Jesus extrai dele 3 declarações de amor. Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele sim. Então, o erro dele não o afastou de Jesus. Já Judas não. Judas tem remorso. E o texto diz que Judas vai tentar desfazer a besteira que ele fez e não conseguindo fazer, porque muitas coisas que a gente faz não tem como voltar atrás, ele, em vez de se arrepender pelo que ele fez, ele vai lá e tira a própria vida. O pecado dele, o erro dele o afasta de Jesus. Mas não é porque Jesus se afastou dele. Foi porque ele não se arrependeu e não entendeu quem era Jesus. Que se ele vai até Jesus, Jesus poderia perdoá-lo, sim ou não? Sim. Jesus perdoou os soldados que mataram ele na cruz, que cravaram os escravos em suas mãos, que açoitaram, que cuspiram, que fizeram tudo. Eles, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado. Qual é o caminho da salvação? Então olha só, imagine que isso aqui é um presente maravilhoso. O melhor presente que você possa imaginar na sua cabeça é esse controle. Então, usando como metáfora, deixa eu até diminuir, tá frio aqui, viu? Tá não, meu irmão? Você tá aí no olho do furacão. Por isso que ninguém senta aqui, né? Tá bem preparado, né? Pronto. Deixa eu diminuir aqui também o fã, que o fã tá tinindo. Pronto. Então imagine que isso aqui é um controle que representa a salvação. O melhor presente que qualquer um de nós pode receber é a salvação.
E aí nós entendemos que se a salvação é algo como um objeto, eu chego para Ricardo se arrependeu, aceitou Jesus, e digo, agora você tem a salvação, segura aí. Bom garoto, você agora, sou Jesus, você agora é meu. Aí ele erra, faz uma besteira, diga, epa, menino mau, perdeu a salvação. Quando chega de noite em casa, ele, ô Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Eu digo, ô filho bom, se arrependeu de novo. Aí ele acordou, teve um pensamento ruim, eu digo, venha, miserável pecador. Muitas pessoas tratam a salvação assim. E tem medo de morrer antes de se arrepender, porque acredita que é só o pedir perdão que vai restaurar a sua salvação. Então, é uma construção de tudo aquilo que eu vou tentar explicar para vocês, então tenham paciência, porque como eu falei, vai ser uma construção para que a gente não tome nenhum extremo e nem o outro. Nós precisamos buscar aqui o equilíbrio. Onde é que está o equilíbrio? O equilíbrio está em Jesus. A salvação não é um presente, salvação é uma pessoa. Quando eu estou em Cristo, eu estou salvo. Não importa o quão miserável e pecador eu sou, o pecado tem que ser o processo de salvação é um processo de santificação também. E nesse processo de santificação nós vamos tornando pessoas melhores. Então não é aceitou Jesus hoje e amanhã virou perfeito. Esquece isso. Porque quando nós criamos essa ideia de que para ser salvo tem que ser santo, e para ser santo tem que ser perfeito, ninguém seria salvo. Porque ninguém é santo por si mesmo. Eu vou explicar melhor esse negócio de santidade depois. Então, quando eu estou em Cristo, eu vou pecar cada vez menos e eu vou buscar a verdadeira graça que está nele e não nos meus atos, na forma de viver. Então, para a gente entender melhor essa ideia de pecado, de graça, nós precisamos entender por que isso se dá. E aí, para a gente chegar nisso, eu preciso fazer algumas perguntas importantes. O mal existe, sim ou não? Sim, todo mundo concorda, né? Deus criou tudo, sim ou não? Sim. Alguém discorda que Deus criou tudo? Deus criou o mal, sim ou não? O mal existe? Deus criou tudo? Deus criou o mal? Oxê. Gente, o mal existe? Deus criou tudo? O mal é o tudo? Está dentro do tudo o mal? Deus criou o mal? Oxê, então Deus não criou tudo. Se ele não criou o mal, ele não criou tudo. E aí? Vamos piorar? Deixa eu piorar. Deus é mau? Não. Calma, ficou nervoso. Calma, garoto. E aí, como é que a gente resolve isso? Deus criou tudo ou não? Não, vocês estão dizendo que não. Ele criou tudo? Criou o mal? Bom, então aí a gente precisa resolver a primeira questão. O mal não existe. Aí é uma questão filosófica. Vamos filosofar. O mal não existe. Assim como o frio que alguns estão sentindo não existe. Não existe. Quimicamente, fisicamente, não existe. É a ausência do calor. A escuridão, as trevas, não existe. É a ausência da luz. O mal é a ausência do bem, do que é bom. Não é um ser criado, não é um ser ontológico. Não é algo que foi criado. Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer. Mas Lúcifer, anjo de luz,
se afasta de Deus, da bondade do Senhor, e isso forja um ser mau, tá? Então, o mal é a ausência do que é bom. Ah, como é que isso funciona? Vamos lá. Deixa eu tentar explicar de uma maneira aqui melhor. Quando nós olhamos, por exemplo, pense que isso aqui é o Jardim do Éden. Você vai enxergar aí, né? Então haviam duas árvores no centro. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E você chegar para alguém e dizer, aí vamos colocar aqui que aqui existiam outras árvores. Uva, melancia, manga, maçã, tudo que você imaginar. E Deus diz assim, coma de tudo. Só não coma dessa daqui. Deixa eu botar de outra cor para ficar bem em destaque. Só não coma dessa. Porque no dia que comer dessa, morrerás. Qualquer um de nós aqui temos entendimento que se você chegar para uma criança e dizer assim, não coloque o dedo naquela tomada, o que é que ela vai fazer? Vai colocar. Todo mundo sabe disso? Então como é que Deus, conhecendo todas as coisas, coloca um homem e uma mulher no jardim e no centro bota duas árvores e diz de uma não coma? Como é que você me explica isso? Porque ele deveria colocar no canto do jardim, num lugar de difícil acesso e com alguns animais perigosos perto, para ver se Adão e Eva não iam lá. Você faria assim? Eu pensava que esse era o ideal. Mas sabe o que é que eu entendi? Quem sabe o porquê que Deus fez isso? Mas por quê? Testar não. Ele não dialoga com o caráter dele. Ele ia frustrar o próprio caráter dele, impedindo o livre-arbítrio do homem, né? Mas não era impedir. A ideia não é essa, não é de impedir, não é de não colocar. Isso aí já seria um outro problema. Por que precisa estar ali no centro? Porque precisa ter um livre-arbítrio. Sim, mas o livre-arbítrio revela algo. O caráter da pessoa. Hã? Hã? Não. A pureza. Algo que parte de Deus para o homem, para a criação. Gente, é algo tão escancarado que você não vai mais. O amor. Vou me arrepiar, vocês não ligam não, viu? Porque eu, em vez de dar pulo, cambalhota, sair falando em línguas, eu me arrepio. Certo? Então não se escandalize comigo não. Porque Deus ama o homem. Ó, me arrepio todo. Porque só pode expressar amor se houver escolha. Se só existisse uma mulher no mundo e eu escolhesse essa mulher para casar, não é porque eu amo. Agora, se existem milhares e eu escolho a minha e não troco por nenhuma outra e não atraio, é porque o quê? Porque eu amo. Se não fosse o amor, né? Então Deus, Ele coloca porque Ele quer que o homem o sirva pelo amor. Por isso a árvore está lá. É Ele dizendo, ó, me arrepio todo, ó. Não sei se dá para enxergar daí. Mas Ele dizendo em outras palavras, dizendo assim, eu só quero que você me sirva se você me ama. E eu te pergunto, você em algum momento foi obrigado a servir a Deus? Ninguém. Você pode ter sido obrigado para vir para a igreja, pelo pai, pela mãe. Mas servir a Deus mesmo, não. Porque Deus não quer ninguém por obrigação. Então o livre-arbítrio, para mim, é uma das maiores expressões de amor. Porque veja só, mesmo exemplo, se eu pegar e prendo a minha esposa dentro de casa,
porque eu tenho medo, se ela sair, ela arrumar outro, é porque ela não me ama. Porque aquele que ama de verdade dá liberdade. Sim ou não? Então o amor na relação com Deus, ela é extremamente necessária, e Ele nos ama de maneira incondicional. Quando Jesus é batizado, a voz do céu diz: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem tenho prazer." Então são duas verdades importantes. Deus está dizendo que ama Jesus, porque Ele ama a todos nós, independente de como nós vivemos, Ele nos ama. Mas Jesus, porque obedecia a Ele, Jesus agradava a Ele. É diferente. Então, nós somos amados pelo Senhor, ponto final. Nada pode mudar isso. Você não é capaz de fazer nada que diminua esse amor, nada que aumente esse amor. Agora, agradar a Deus é outra conversa. Aí o nosso estilo de vida agrada. É a mesma coisa do amor de mãe para filho, né? A mãe Pode fazer o que for, a mãe sempre continua vai amar. amando. Agora, se a mãe tem orgulho, se a mãe se agrada, é outra conversa. Então, Deus ama. A Jesus fala isso no batismo dele, na transfiguração. Repete a mesma coisa: "Esse é o meu filho em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo." Então é por isso que Jesus teve a oportunidade, a possibilidade de recusar ao Senhor. Tanto que quando é tentado por Satanás, em Mateus capítulo 3, ou é 4, se não me engano, também lá no Getsemane, quando ele está prestes a ser morto, ele diz: "Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade." Por quê? Porque ele ali tem essa possibilidade de não obedecer, ele tem o livre-arbítrio para exercer. Senão ele não venceria. Porque se ele não tivesse a possibilidade de desobedecer, ele não obedeceu. Deu para entender? Se você só tem uma opção para fazer, não há escolha. Não é verdade? Então, Deus revela o seu amor ao homem, a sua criação, quando Ele lhe dá o livre-arbítrio. Onde é que está o nosso problema? Que a gente não sabe lidar com esse danado. Talvez muitos de nós já oramos e: "Não, Deus, tira esse negócio porque eu só escolho errado. Só faço besteira. Eu não queria ter livre-arbítrio." Mas nunca mais ore assim. Porque sem livre-arbítrio, você não é capaz de expressar o seu amor. É quando eu posso ir saindo daqui para qualquer lugar, mas eu escolho voltar para minha casa, porque eu amo minha família. Quando eu chego em casa, é uma alegria. Meu pai voltou. Por quê? Porque tem amor. É ou não é? É. Então deu para entender aqui? O mal não é um ser criado, Deus não cria o mal. Mas quando Deus coloca lá no jardim essa possibilidade de se ausentar da presença dele, de ser independente de quem é o Senhor. Bicho, tá aqui. Tinha esquecido a... Rapaz, minha caneta eu esqueci aqui. Deixa eu botar aqui. Isso é a expressão, a palavra lá em João 3,16 diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele morreu por todos." Pai bonitão, diga. Marcos, desculpa aí. Alguém você está com o fone de cara aqui? Antes de ir ali, eu vou continuar na saída do pessoal. Antes de você não fone de cara. PYR 2J 55. De alguém? Não. Obrigado, bonitão. Ricardinho, vai passando aí, por favor. Obrigado. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Expliquei direitinho? Sim. Concordam, discordam? Fica à vontade, viu?
O que é o pecado? Já falei com vocês? Não? Vocês não lembram? O que é pecado? Como você definiria o que é pecado? A separação da gente de Deus. Separação de Deus. Certo. O que mais? Desobediência contra Deus. Certo. O que mais? Tudo que não agrada a Deus. E que desagrada a Deus? Tem coisa que Deus talvez não agrade, mas também não desagrade. Né? A música. A música é um exemplo, né? É, porque tem música que é sem sal e sem açúcar. Né? Mas eu gosto de uma definição de pecado. E aí eu vou falar, mas eu queria muito que você escutasse atentamente como eu vou explicar, para você não sair daqui falando besteira e dizendo assim, aprendi com o pastor Samuel. Que eu vou mandar o Espírito Santo lhe pegar. Olha só, presta atenção. Muitos de vocês chegam aqui no curso da Igreja Batista Central e acham que vão aprender uma relação de regras para dizer o que é pecado e o que não é. Entrar na igreja de bermuda é pecado? Sim ou não? Aí tem gente que vai dizer vai dizer que não é. Então, muitas vezes nós lidamos com o que nós chamamos de dualismo. Isso pode, isso não pode. Isso sim, isso não. Isso é bom, isso é mal. Isso é santo, isso é sacro, isso é profano. Isso é de Deus, isso é do diabo. Nós somos muito assim, cartesianos, né, nesse sentido. E aí eu queria que você entendesse o que eu vou explicar agora. Que pecado é tudo que agride a vida. Isso vai ampliar a sua forma de enxergar o que é pecado, mas ele não pode distorcer a forma de você enxergar o pecado. Então eu vou dar aqui 2 exemplos básicos. E aí, se eu não explicar direito, vocês podem perguntar que eu repito de novo. Ou pego outros exemplos. Tomar Coca-Cola é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Agride a vida? Hã? Tudo em excesso. Se você tomar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, vai ter uma úlcera, gastrite, diabetes, né? Passa a ser pecado? Então, olha só, se eu chego para vocês e dizer assim, tomar Coca-Cola é pecado. Ixi, não quero seguir esse Deus não, que proíbe tomar Coca-Cola. Eu tomei hoje, viu? Hoje eu tomei. Fui almoçar num lugar aí, botaram ela na... Eu sempre faço uma pergunta, tem suco de mangaba da Índia? Aí o pessoal disse, não, eu digo então traga Coca. Tentei, né? Tomar um suco, mas não tem o que eu gosto. É brincadeira, viu? Eu não tomo todos os dias. Por quê? Porque eu preciso entender que existem coisas que são prejudiciais à minha saúde. E eu estou destruindo a vida que o Senhor me deu. E a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando eu estou fazendo mau uso desse templo, eu estou pecando. Eu estou destruindo aquilo que o Senhor pagou caro para comprar. E eu sou propriedade do Senhor, você é propriedade do Senhor. Então imagine se você tem um celular e vê alguém pegando um martelo e batendo no seu celular. Você vai deixar? Ainda mais se for um iPhone. Aí você bota película de não sei o que, de titânio. Você tem cuidado. Por quê? Porque tem valor para você. Não é assim? Por que com a nossa vida a gente não faz isso? Por que a gente não cuida como deveria? Então onde é que está o nosso problema? Que a gente trata a nossa vida como algo sem valor. E aí onde é que está, para mim, a grande sacada? Que em primeiro lugar nós precisamos entender que nós temos um grande valor para o Senhor, por isso que Ele morreu no nosso lugar. E em segundo lugar, eu preciso identificar o meu próprio valor. E não é com isso para dizer que a gente é a melhor coisa do mundo, como alguns dizem, que você é o suprassumo do coraçãozinho de Deus,
né? Que não, nós temos valor, mas nós também somos miseráveis, pecadores, que necessitam da glória, da misericórdia do Senhor. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. E essa é a causa de não sermos consumidos. Certo? Então, pecado é tudo que agride a nossa vida. Aí eu te pergunto, ver rede social é pecado? Hã? Sim ou não? Mas se você gasta 5 horas do seu dia Se torna pecado. só vendo besteira, Se torna um vício, né? Como todo vício. Netflix, as séries, que passa o final de semana maratonando, só sai para comer e ir no banheiro. Nessa ótica até o trabalho. Sim, porque tem pecado que agride a minha vida. Mas aí a gente precisa ter muito cuidado, porque tem coisas que nós gastamos a nossa vida. Um exemplo, exercício físico. Agride? Sim ou não? Agride na hora. Ninguém, mas gera vida. Então, por isso que eu estou falando que a gente precisa ter muito cuidado como a gente entende o que é o agredir. Tá? Então existem coisas que a palavra diz que são pecados, que agride a nossa vida. Nós achamos que não é, que não agride. Ah, porque eu gosto, é bom. Mas é pecado. E o que a Bíblia diz que é pecado e ponto final. Não dá para negociar. Certo? Então, é necessário perceber que com isso eu não estou minimizando o que é pecado, muito pelo contrário, estou ampliando. Porque talvez você... Eu já expliquei para vocês o vinho? Ô, gente, perdão, porque eu dou aula em 4 turmas diferentes. Então, às vezes eu falo em uma, acho que já falei na outra, e eu fico com medo de falar 2 vezes. Então, se eu repetir alguma coisa, você diz, falou, pai. Tá de boa, viu? Porque eu dou aula em 4 turmas diferentes. Então, vocês imaginem, para a gente lembrar o que falou em cada turma, é complicado. Eu já falei com vocês o vinho? Não, né? Não, senão vocês já tinham dado 2 pulos aí. Tomar vinho é pecado? Não. Sim ou não? Não. É não, é? Não. Tem certeza? Em primeiro lugar, a gente precisa separar o que é vinho. Porque eu vejo muita gente cometendo um pecado e justificando na Bíblia porque compreendeu errado. Então, olha só, existem 3 tipos de vinho. Qual é o primeiro? É o fermentado. O que é o vinho fermentado? Se você pegar um suco de uva, nos tempos de Jesus eles eram fermentados ou em barris de madeira ou em recipientes de couro, que eram chamados de odres, que geralmente eram usados para viagem. Então hoje o que seria um quente frio quando a gente quer levar café para algum lugar? Um odre era uma bolsa de couro bem costurada, botava-se o vinho dentro e o processo de fermentação natural daquele suco de uva ia inchar aquela bolsa. Então o couro tinha que ser novo, porque quando o vinho vai fermentando, ela vai esticando. E o couro tem uma capacidade de elasticidade razoável. Então, quando Jesus vai falar que não pode colocar vinho novo em odres velhos, senão vai romper, é isso que ele está dizendo. Se eu pego um odre já esticado e boto um vinho novo, quando o vinho fermentar, vai estourar. Certo? Então é por isso que Jesus diz, não se coloca vinho novo em odre velho. Tá? Então, esse processo natural de fermentação vai agregar um teor alcoólico ao vinho. Hã? Natural. Então, esse é o vinho que é o que eu chamo de fermentado, tá? Que aí vai passar um período razoável de tempo ali e aí ele vai adquirir esse conteúdo. Então, um exemplo, os sommeliers, os especialistas em vinho, se você botar um pouco de vinho num copo, ele vai cheirar, ele vai tomar, ele vai dizer, esse vinho aqui é da década de 80. Por que ele sabe qual o ano? Ou pelo menos o período ali? Porque o teor alcoólico vai indicar quanto tempo aquele vinho ficou
fermentando. Certo? Então esse é o vinho que era fermentado. O outro era o suco. Pense aí, você pegar uma uva aqui, espremer, misturar com água. Nem tinha açúcar na época. Então era o suco, o doce da uva, natural. Então esse é um suco. Você espreme aqui, bota numa jarra, num copo e bebe. Era chamado de vinho. Tá? E existe o outro que é adicionado álcool. Então, só para a gente dar nome aqui. Esse aqui seria o Del Valle, de hoje. Esse aqui seria aquele Padre Cícero. Quem já tomou sabe o que eu estou falando. Misericórdia, logo esse. Tem gente que sabe aí, conhece, que já tomou. E um fermentado bom aí, pô, eu sempre esqueço o nome de um que o pessoal... Hã? É, o pérgola. Boa. Então, pérgola. Pérgola é fermentado ali, pouco tempo, tem um teor alcoólicozinho mais tranquilo. Aí eu te pergunto, Jesus tomou com álcool? Sim ou não? Não, porque se Jesus tomasse... Eu uma vez, morando em outra cidade, fui morar lá em Centro-Sé, extremo norte da Bahia, fui participar da ceia numa igreja lá, copinho desse tamanho, esses copos de cafezinho, e aí eu tomei pra ceia, tô indo pra casa, meio copinho daquele de café, tô indo pra casa, cambaleando, tonto, eu falei, o que aconteceu comigo? Quando eu cheguei em casa que eu lembrei, eu falei, o vinho lá deve ter álcool. Quando eu cheguei na outra semana, eu perguntei aos irmãos, o vinho que vende aqui só tem desse vinho aí, a gente tem que fazer a ceia com ele. A gente bota um pouquinho de água para misturar, para dar uma... Mas mesmo assim, eu fiquei bêbado. Com meio copinho de café desse aqui, ó. Imagina se não tivesse colocado água. Imagine se não tivesse água. Eu ia sair grogue falando besteira. O povo dizia, ó, crente bêbado. Eu nunca fui de beber, eu sou fraco para bebida. Isso nunca foi. Então imagine, eu te pergunto, Jesus beberia um vinho desse? Não, senão ele embriagaria. Aí eu te pergunto, Jesus, a palavra diz que Jesus era chamado de beberrão e comilão. Por quê? Porque Jesus estava o tempo todo na mesa com seus discípulos, com outras pessoas, visitando as pessoas na casa e sempre tinha comida. Então Jesus era chamado de beberrão, de comilão e beberrão. Isso não quer dizer que ele bebia muito e comia muito, porque senão ele seria glutão, glutão é pecado. Se ele bebesse muito, ele embriagaria. Tá? Mas eu te pergunto, você acha que Jesus bebia um pérgola? Vocês acham? Na época existia isso, né? Fermentado natural existia. Até porque, por exemplo, existiam regiões que a safra demorava. Então, a fermentação acontecia de meses, porque só ia ter uma outra safra, né, daqui a algum tempo. Então, era normal a fermentação. Mas não era comum fermentar como se tem hoje, por décadas. Isso não era comum na época. Tá? A qualidade do vinho se dava pelo processo de espremer, de coar e o tempo que a água que era usada também, a qualidade da água definia muito a qualidade do vinho e a qualidade da uva, né? Se era uva doce, se não era, né? Então tudo isso aí definia muito a qualidade do vinho. Mas o que eu gosto de dizer, e aí óbvio, como a Bíblia fala, chama tudo de vinho, nós não sabemos, eu acredito que esse aqui com certeza não era. Esse aqui, mais ou menos, mas para mim o que Jesus bebia mesmo, não é o Del Valle não, viu? Era o suco. Certo? Por quê? Porque naquela época não tinha suco de laranja, de limão, isso aqui era vinho, era uva. Era água e vinho, água e vinho, água e vinho. E o pão em todas as refeições. Café da manhã, almoço e janta tinha pão. Pão com guisado, pão com carne, pão com tudo. Só que não é o pão que nós temos hoje, era um pão diferente, né? Sem fermento na maioria das vezes. Quando tinha fermento era muito pouco, né? Então, até porque o fermento ele estraga muito rápido, né? Então, às vezes o pão era produzido para uma viagem de 10, 15 dias. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Não é como hoje que em qualquer lugar se acha pão,
né? Tem mercearia, padaria em tudo quanto é canto, não era assim. Então, em resumo, para mim, aí tem crente hoje que diz assim, ah, Jesus bebia vinho, eu também quero tomar. O padre Cis. Eu não estou falando que é do padre não, viu? É porque é aquele que bota um álcool com força, é mais álcool do que suco. Aí ele bota lá, contém suco. Não é assim? Contém suco. Você vai ver, tem 8% de suco, o resto é álcool e água. Então, a gente precisa ter cuidado. Por quê? Meu irmão, eu não tenho como vir aqui e dizer assim, ah, tomar vinho é pecado, senão eu estaria dizendo que Jesus é pecador. Mas se você teve problema com bebida, caia fora. Evite até o suco Del Valle. Eu já vi uma irmã ficar bêbada tomando suco Del Valle, viu? O dia todo bebendo suco. No final do dia, a irmã estava alegre, pulando e falando besteira. Eu digo, rapaz, deram alguma coisa a ela. Não, foi suco o dia todo. Então, eu não estou aqui fazendo nem apologia, né? Por isso que eu quero deixar claro. É você que tem que se enxergar. A bebida é um problema para mim, porque tem gente que era alcoólatra lá atrás, se converte e diz, não, agora eu só tomo o meu vinhozinho que eu sou equilibrado. Aí teve um dia que toma uma taça, no outro dia bebe 3, daqui a pouco está bebendo uma taça por dia, e ninguém diz, ah, eu fiquei embriagado. Nunca vi, né? Bebo dizer eu estou bêbado, né? Então, de novo, você tem que fazer sua análise. Isso aqui é prejudicial para mim, eu tenho que me abster. Deu para entender? Teve até uma pregação um tempo atrás aqui com o pastor que ele falou que ele tem dificuldade, eu esqueci o nome dele. Foi que ele morou um tempo na rua, ele disse que tem uma dificuldade e ele evitava ir pregar em pontos onde tinha prostituição, que era uma coisa que pegava muito ele ainda, né? Ele não se sentia ainda confortável de estar nesse ambiente pregando, levando a palavra. Então, essa consciência dele evitar Sim. atrair ele pro... É que nem assim, tem uma corrente aí que diz assim, ah, vamos evangelizar no micareta, no carnaval. Meu amigo, o cara que já foi para carnaval tem que estar longe. Eu conheço muita gente que nessa ideia de dizer que ia lá evangelizar, se desviou e nunca mais voltou. Ah, eu vou lá evangelizar, não vá não. Se for sua fraqueza, não vá não. Caia fora. É aquela história, você tem que fugir da tentação. Da aparência do mal. Vai de frente com ela. Achar que você é mais forte que a sua fraqueza. Se medir força com a tentação. Ó, vamos abrir um texto aqui, não estava para falar sobre ele não, mas é importante. Abre aí, Tiago, capítulo 1. 1:14. Olha só o que Tiago vai nos ensinar. Presta atenção, ó. Tiago 1:14. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Olha só, eu vou tentar explicar aqui de uma maneira... Vou pegar o exemplo da cachaça. Então imagine que isso aqui é um copo de cachaça. E eu tenho um problema com a cachaça. Fui alcoólatra e tal, não é o meu caso, graças a Deus, nunca tinha mas estou pegando aqui como exemplo. E aí alguém chega aqui e diz assim, ô pastor, achei esse copo de cachaça ali. Aí eu estou aqui dando aula, mas eu sei que ali é um copo de cachaça. Aquele copo começa a ter uma influência na minha vida que não é normal. Aí o texto está dizendo que cada um, quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, se isso foi um problema no meu passado, isso vai ser um desejo para mim.
Eu vou ficar aqui dando a alma, mas pensando, eita, cachaça ali. Eita, saudade quando eu bebi. Aí o inimigo começa, ó, bombardear. Aí o texto está dizendo, então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. O que é o concebido? É quando eu penso e digo, quando todo mundo sair da sala, eu vou dar só uma cheiradinha, só para matar a saudade. Não é assim que o inimigo diz? Aí eu digo, eu vou dar só uma cheiradinha, pronto. Eu já pequei. Porque eu planejei, eu decidi que eu vou fazer. Aí o texto está dizendo, e o pecado após se consumar gera morte. Ou seja, enquanto ele está para dar luz, então eu gosto de dizer o seguinte, esse é o único aborto que a palavra permite. É abortar o pecado. Eu já engravidei a minha mente com o pecado, só que ainda não gerou a morte, porque eu ainda não consumei. Porque Jesus diz assim, se você pensar desejando uma mulher, você já pecou. Mas não consumou. Quando consuma, gera morte. Certo? Estão entendendo? Então eu desejei aqui, eu decidi, eu planejei, vou esperar todo mundo sair. Pronto. Engravidei a minha mente com o pecado. Agora, só vou dar a luz na hora que eu consumar. Então o Espírito Santo entra em ação nesse momento, dizendo, não faça isso não. Você não vai só cheirar. Você vai tomar, saindo daqui, você vai passar num bar no meio do caminho para casa e vai fazer besteira. Não é assim? Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que abortar o pecado. Gente, ó, eu vou orar e vou sair primeiro que todo mundo. Ah, não, se alguém tiver alguma dúvida, tira semana que vem. Eu vou ter que sair. Preciso explicar? Não. Só preciso agir. Porque se eu ficar aqui sozinho, eu vou querer cheirar e eu vou querer beber. E eu não vou querer parar aqui. Porque um abismo puxa o outro. Deu para entender? Parece fácil, né? Mas não queira ser forte e dizer assim, eu posso cheirar, eu posso dar uma goladinha aqui que não vai... Eu sou forte, o Espírito Santo habita em mim. Como eu vejo muitos sendo arrogantes, tratando o pecado da maneira errada. E cai. Então a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então não brinque com os seus pecados, não brinque com o seu mau desejo. Sempre se enxergue como fraco e corra. Corra. Porque senão, meu irmão, você vai viver longe. Onde surge o pecado? Onde surge o pecado? Fala, meu tio. O primeiro pecado que houve aconteceu no céu, que Lúcifer pecou. Boa, garotinho. Muitas vezes nós achamos que foi no Éden, com Eva, com Adão. Não, o pecado nasce diante do trono de Deus, quando um anjo decide ser independente de Deus. Eu quero ser igual a Deus, independente. Não estar ligado a ninguém e a nada. Então, segundo, não vai dar para a gente ler Isaías 14, do 12 ao 14, vai falar um pouco sobre isso, né? Mas não vai dar tempo para a gente ler. Quando começa o plano da cruz, isso eu acho que eu já falei com vocês. Gênesis 3, 21. Falei? Pronto. Tá vendo que eu lembro? Cabeça não falha sempre, não. Então o plano da cruz começa quando Deus decide sacrificar aquele animal para cobrir os pecados dos transgressores de Adão e Eva. Ali nós temos o plano da cruz. Então olha só, eu não sei você, mas durante muito tempo eu fiz muita besteira e nós somos treinados por Satanás a fazermos algo que é extremamente prejudicial, que é transferir responsabilidades.
Nós amamos culpar os outros pelos nossos erros. Sim ou não? Quando Deus chega para Adão e diz: Adão, por que pecaste, Adão? Qual a resposta de Adão? Foi a mulher que tu me destes. Quando Deus chega para Eva: ô Eva, por que tu errou? Ah, foi a serpente que me enganou. Aí eu gosto de dizer que essa é a mentalidade do Homer Simpson. Todo mundo conhece? Dos Simpsons? O Homer nunca assume responsabilidade. E ele tem uma frase que ele diz assim: se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Ele sabe que ele faz besteira, ele culpa o gato, o cachorro, a filha pequenininha, o filho, ele culpa todo mundo, menos ele. E nós temos a natureza pecaminosa que tende a isso, a colocar a culpa nos outros. Quando alguém diz assim: ah, por que você errou assim? Ah, porque meu pai me ensinou assim. Oh, mas você não já sabe que é errado? Por que continua fazendo? É mais fácil colocar a culpa nos outros, né? Tem muita gente que se afasta da igreja, se desvia, assim: ah, a culpa foi do pastor que não foi me visitar. A culpa foi do pastor que não tinha uma bola de cristal para poder adivinhar que eu fiquei doente e eu não avisei para ninguém. Então a culpa é sempre do outro. O culpado é sempre o outro. E nós muitas vezes não assumimos as nossas responsabilidades. E aí, o que acontece? Durante muitos anos na minha vida, tudo que acontecia de errado comigo, eu dizia: o culpado disso tudo é Adão. Miserável, para que foi errar? Não é assim? Você já botou a culpa em Adão? Fala a verdade. Todo mundo aqui já botou a culpa em Adão em algum momento na vida. Hã? Muito em Eva também, né? Bota muito essa culpa nos outros. Eu era revoltado. Eu dizia assim: rapaz, no dia que eu chegar no céu, eu vou botar uma mira na cabeça de Adão e eu vou atrás dele para dar um murro nele. Eu vou pegar Adão. Miserável, a culpa é dele. Até o dia que eu entendi que se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Sim ou não? Porque hoje nós estamos diante da mesma escolha: obedecer ao Senhor e ter a vida, pecar e ter a morte. Quantas vezes você escolhe errado todos os dias? E por que a culpa é de Adão? Dura essas palavras, né? Mas quando eu aprendi, eu comecei a entender que em algum momento eu erraria também. E assim, na palavra a gente não sabe quanto tempo Adão viveu sem errar, sem pecar. O texto só diz que em algum momento ele pecou. E aí começa, né, vamos dizer assim, a história da humanidade. Já falei com vocês, ensinei isso para vocês? Hã? Já? Não, porque você estava na turma de domingo. Né? Já expliquei isso para vocês? Não. Existem 4 capítulos na Bíblia que falam da humanidade sem influência do pecado. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Assim como era no início, será no fim. Então, quando nós olhamos para isso, eu percebo que quando Deus cria Adão, pode ter passado centenas de anos ali, Adão e Eva vivendo de boa, obedecendo ao Senhor. Mas um dia eles erraram. E aí começa a história que nós conhecemos. A Bíblia não narra o anterior. Só mostra que foi Deus que criou tudo, colocou eles no jardim e estavam lá. E aí nos 2 últimos capítulos da Bíblia, é restaurado novos céus e nova terra. Quem aqui vai morar no céu? Levanta a mão. Amém. Ninguém vai. Lá nós vamos passar uma temporada, um aluguel. A eternidade vai ser aqui, na terra. Está lá em Apocalipse. A nova Jerusalém vai descer e nós vamos habitar com o Senhor aqui. Por quê? Porque o homem foi feito para a terra e a terra para o homem. Amém? Amém. Vale Apocalipse 21, 22. Então nós temos o livre-arbítrio e nós estamos entre obedecer ao Senhor, que são as orientações para preservar a vida, porque todas as leis,
elas são para preservar a nossa vida. Toda a lei do Antigo Testamento ela tem um único propósito, preservar a vida. Em primeiro lugar do coletivo, em segundo lugar do indivíduo. Então, se um indivíduo coloca em risco o coletivo, ele deve ser sacrificado, porque o mais importante é o coletivo. Mas todas as leis, eu te desafio a encontrar na Bíblia uma lei que não seja para preservar a vida. Nós achamos que Deus é mau, que as leis do Senhor são ruins, mas todas elas, dentro daquele contexto, daquela época, estavam lá para preservar a vida do povo. Já falei com vocês do sangue? Hã? Você não conta não que você era da turma de domingo. Já não? Olha só, no Antigo Testamento diz que tocar no sangue é pecado. Transfusão de sangue é pecado. Por quê? Porque o sangue tá ruim para ler, né? Fala, mulher, para a gente ampliar aqui. Tá, mas a gente chega um momento. Porque na Antiga Aliança, lá no deserto, um exemplo, se o sangue de Ricardo é AB positivo, o meu é O negativo, e eu tive um acidente, estou sangrando, aí Ricardo vem com toda a boa vontade do mundo, vamos ali ajudar Samuel e tal, eu vou dar meu sangue para ele. Na hora que o sangue entrar, acontece o quê? Morro na hora. Choque anafilático, sem chance de viver. Então, se eu tinha alguma chance de viver, zerou, acabou. Aí eu te pergunto, alguém tinha como dizer assim, não, peraí, vamos ali no laboratório de Moisés, fazer o teste de sangue para ver, ou tendo na carteira de motorista ou de alguma coisa lá, o sangue dele, para a gente saber se pode? Então a chance da vida ser preservada era mínima. Era melhor deixar o cabo lá com as poucas chances que ele tinha sozinho. Mas eu te pergunto, e hoje? O meu sangue pode salvar a vida de alguém? Sim. O meu é O negativo, mais raro que tem. Então eu sou doador, porque eu entendo que o meu sangue, de alguma forma, pode salvar alguém. Eu estou preservando a vida? Mas eu tinha como fazer isso lá? Deu para entender a diferença? Porque se eu olho a regra pela regra, até hoje, eles morrem, mas não fazem. Porque eles seguem a regra. Eles não olham para o princípio por trás da regra. Qual o princípio do Senhor? Preservar a vida. Certo? Agora, aquele exemplo que o senhor dá do adultério, fala, Deus é mau quando ordena o apedrejamento do adultério. Já falei com vocês? Falei com a turma de domingo? Não. Falei não, né? Não. Quando você lê as leis lá do Levítico, você vai ver que tem uma lei que diz assim, aquele que for pego em flagrante adultério deve ser apedrejado até a morte. Aí você diz, que Deus mau é esse? Deus que manda, viu? Aí eu digo, Deus está preservando a vida. Aí você diz, não, como é que está preservando não matar? Pronto, vamos entender. Imagine o seguinte, nós temos aqui uma cidade, um povoado, uma aldeia, e existem várias famílias. Aqui as casinhas. Certo? E aí tem muito viajante, que é normal, toda a cidade, vão ter pessoas passando, comerciantes, enfim, pessoas que vêm para a cidade. E quando o homem que não tem princípio está viajando, a primeira coisa que ele faz quando chega numa cidade, ele faz uma pergunta muito clara. Não é onde é o shopping da cidade, não. É onde é que eu encontro um prostíbulo. Porque eu imagino homens muito tempo viajando, longe de suas esposas. Se ele não tem um princípio, uma regra muito clara, ele vai procurar as prostitutas. E aí vamos supor que um desses viajantes aqui, eu vou colocar aqui AIDS porque a gente conhece, mas existem doenças sexualmente transmissíveis desde que o mundo é mundo. Então imagine que esse cara está com AIDS, chega aqui, tem uma mulher aqui, e ele se deita com essa mulher. O que aconteceu? Tem AIDS agora. Demorou um pouquinho, esse cabo aqui tá com a mulher chateado, veio cá, se deitou com ela.
AIDS para casa dele. Daqui também, AIDS para casa dele. AIDS para casa dele. Daqui a pouco, se você for estudar a história da humanidade, você vai ver que muitos povos deixaram de existir, sumiram do nada e ninguém sabe por quê. Por causa de doenças. E as piores doenças, hoje nós sabemos, existem doenças que são passadas pelo ar, né? Lepra, resfriado, tantas outras. Tem algumas são passadas por secreções, né? Mas a pior de todas são passadas pelo sangue ou pelo sêmen. Então o que é que acontece? Deus proíbe o contato. Ele proíbe, porque imagina, um homem dessa cidade se deitando com uma prostituta, adulterando, ele levaria uma doença para sua casa, para sua família. Então, se esse homem, vamos supor que tem um aqui, um Toinho aqui, que o vizinho dele foi pego em adultério com uma prostituta. E aí disse assim, apedreja ele na praça pública. Ele está lá. Todo homem maior, segundo a maior de idade da época, que era a partir de 30 anos, deveria participar do apedrejamento. Aí imagina o caba lá pegando a pedra e jogando na cabeça do Toinho lá, que era vizinho dele. Eu te pergunto, esse cara vai trair a mulher? Sim ou não? Hã? Muito, quase impossível, porque ele pode dizer o seguinte, o próximo pode ser eu. Teríamos uma sociedade diferente se existisse essa regra? Sim. Hã? Seria melhor a nossa sociedade? Sim, sim, seria sim. Mas aí não, eu não estou dizendo com os moldes de hoje não. Até porque, por que não havia prisão naquela época? Porque não existia presídio, não existia polícia, não existia juiz. As regras que eram postas eram aplicadas pela sociedade. Quem eram os juízes? Os anciões do povo. Quem eram os executadores? O próprio povo. Porque é fácil a gente olhar daqui para lá e dizer que injustiça mandar apedrejar alguém, mas tinha que ser pego em flagrante adultério. Se fosse uma suposição, não podia apedrejar. Se alguém levantasse uma calúnia, o caluniador poderia ser apedrejado. Eu te pergunto, imagine se essa regra valesse hoje. E a TV é a fofoqueira que nem tem hoje? Não tem nada. Já tinha morrido há muito tempo. Ou aprendia. Então, olha só, é isso que eu estou explicando. Eu não estou dizendo que eu sou favorável às leis daquele tempo, porque eram as leis daquela época, para aquela realidade. Deus tinha um compromisso com aquele povo e queria preservar aquele povo. E para isso estabelecem leis, regras que estão para proteger o povo. Então, quando Deus estabelece isso, né? Se tem uma prostituta aqui que precisa se prostituir para sobreviver, o viajante vai vir, vai se prostituir e vai embora. Se ela pegou uma doença, ela vai ficar ali, mas aquela aldeia não vai perder. Deixa eu até contar, não lembro agora, eu vi um documentário uma vez, eu não lembro de qual, se eram os astecas, os maias ou os incas, eu não lembro agora, mas um desses povos aqui parou, deixou de existir, ninguém sabe por que até hoje. Conta-se que uns historiadores descobriram, e aí eu vi também isso em um filme, um negócio desse que estava apontando para eles, mas eles não podem afirmar porque não estavam lá para poder dizer, né? Mas que eles tinham rituais tribais. Como é que funcionavam esses rituais? Vamos supor, aqui não, tem uma tribo, tal lugar, como é que eles faziam? Eles pegavam uma faca, uma adaga, que era sagrada para eles, faziam uma fila em um dos momentos lá, do início do verão, sei lá o quê, e aí o que acontecia? Todo mundo vinha à frente, o sacerdote fazia um corte na mão, derramava-se algumas gotas de sangue numa bacia gigante de ouro. Depois que todo mundo passava e derramava um pouquinho do sangue ali, eles misturavam com alguns outros. E depois todo mundo tinha que beber um pouco. Para eles aquilo ali era uma forma de dizer, nós somos do mesmo sangue, nós somos o único povo. Mas eu te digo, se um tiver doente, desculpa a expressão, mas todo mundo se lascou, né? Sim.
primeiro lugar, porque a adaga estava com sangue, o próprio sangue já contaminava, mas muito mais porque ingeria. Certo? Por isso que Deus proíbe o contato com sangue. Quer ver outra coisa extremamente interessante? A palavra, ela proíbe os indivíduos de tocarem em mortos. Aquele que precisar tocar para fazer o processo lá de sepultamento, depois está impuro. E aí tem que fazer o processo de purificação para voltar ao convívio com sua família. E hoje, nós sabemos, há poucos anos atrás ainda não se sabia disso, estou falando de 50 anos atrás, não se sabia disso, que a partir do momento que alguém morre, começa a exalar gases tóxicos, a eliminar bactérias. Até pouco tempo atrás, o médico saía de uma autópsia, atestando que o cara morreu por causa de alguma coisa, e ia fazer um parto. Hã? Teve um caso que tem um filme que fala que muitos bebês morreram. Um irmão meu, provavelmente ele morreu de infecção hospitalar, provavelmente foi isso. E minha mãe lembra quando o médico entrou para fazer o parto dela, o médico falou alguma coisa, não sei o que, do morto. Só que na época não tinha esse entendimento. Tanto que hoje o médico ele vai lavar a mão, ele nem toca mais na torneira. Por quê? Porque ele veio com a mão provavelmente contaminou, e se ele lavou e tocar de novo, voltou a contaminar. Então ele nem toca mais. Né? Hã? Hoje eles usam o cotovelo. Até o cotovelo, hoje tem uns que não usam mais, é de presença, né? Alguns são de presença, você encostou a mão, já sai a água, ele saiu, já desligou. Então hoje nós temos esse entendimento, mas a Bíblia está falando isso há 3.500 anos atrás. 3.500 anos atrás. E aí se dizia que era besteira, que não era nada, coisa de religioso, tá? Quando você olha para a Bíblia também, algo extremamente interessante, existe o que é chamado para os judeus de leis cacharutes, que são as leis voltadas ao alimento. Levíticos 22 vai falar lá dos alimentos que você pode comer, os que você não pode comer. Então, dos animais que, por exemplo, eu não lembro agora os detalhes, mas tipo animais da pata partida em 3, não coma. Se for partido em 2, pode comer. Por exemplo, peixes de pele não coma. De escama, coma. E olha só, hoje a ciência comprova que todos os animais proibidos pela Bíblia, comidos em excesso, são prejudiciais à saúde. E aí, olha só, nós precisamos entender o contexto. Naquela época, se uma família cria porcos, ela cria só porcos. Porque ela não tinha como ter, como hoje a gente entende, porco num lado, galinha no outro, boi no... Não. O povo está no deserto caminhando. Dava para criar porco no deserto caminhando? Não dá. Hoje nós sabemos que a carne do porco ela é remosa. Se você come muito e você tem uma ferida, demora a cicatrizar. É ou não é? Quem é diabético não pode comer. Peixe de pele não pode, é remoso. Então você imagine alguém que está andando no meio do deserto, adquire uma ferida no pé e tendo que caminhar o dia todo. O que ia acontecer com essa pessoa? Ia ficar para trás. Então Deus diz assim, não coma disso. Não tinha de novo, como dizer assim, eu vou ali no açougue de Moisés, eu vou pegar 2 kg de carne de boi, 2 kg de porco, 2 kg... Não, você matou um boi, você tem que comer o boi inteiro. Não tinha como guardar para a semana que vem, não tinha geladeira. Sal era caríssimo, absurdo. Não é como hoje, que um sal é, sei lá, R$1, R$2, sei lá quanto é. Né? Naquela época não. Então, tudo isso é importante. E aí por isso que eu falo, eu desafio você a ler todas as leis do Antigo Testamento. Muitas que nós, lendo a Bíblia daqui para lá, nós discordaríamos dessas leis. Eu te desafio a você ler de lá para cá e você discordar dela e dizer, essa lei não preservava a vida. Todas elas são para preservar, sem exceção. Te desafio a olhar alguma. Certo? E aqui o desafio não é de forma pejorativa não, é de fazer... Vou dar outro exemplo claro.
que eu acho que eu não falei com essa turma também. Tem alguns momentos, principalmente no livro de Josué, que é quando o povo está saindo do Egito, voltando para a terra de Canaã. Eles estão ali para expulsar os povos que estavam ali. E tem alguns povos que Deus diz assim, mata os soldados. Falei? Ai, obrigado, valeu, tio. Para não falar de novo. Na zoofilia, já expliquei, não já? Então, por que é importante a gente entender que Deus não tem como explicar para a gente tudo? Qual é o nosso problema? Que a gente só quer obedecer se a gente entender. E aí não dá, isso não é obediência. Obediência é quando a gente obedece, mesmo sem entender. Quando a gente confia que aquele que está nos pedindo é bom e quer o nosso bem. E se ele está pedindo aquilo que ele está pedindo é porque ele quer o nosso melhor. Amém? Então nós estamos diante do mesmo dilema de Adão e Eva. Entre obedecer e pecar. O que é que você escolhe? O Senhor diz assim, eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Está lá em Deuteronômio, tá? Então, nós precisamos decidir. E aí, olha só, como vencer o pecado? Nós precisamos encontrar força, porque nós não somos capazes de vencer por nós mesmos. Tem muita gente que vem, às vezes, assim, eu não estou preparado para me batizar, porque eu ainda peco. Eu não estou preparado porque eu ainda não abandonei tal pecado. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu faço um trabalho lá no presídio feminino daqui de Feira de Santana. Já contei isso para vocês? Hã? Da Pacaia? Pronto. É exatamente... Você não estava, não? Deixa eu contar rapidamente. Existe uma interna que se batizou e ela entendeu a proposta do Evangelho e ela fumava 50 pacaias por dia. Pacaias, conhece o que é pacaia? Cigarro, né? Fumava 50 por dia. E ela estava extremamente feliz porque começou a fumar. Estava fumando quantos agora? Meu Deus, nem lembro mais. Mas era 15, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, assim, ela está lutando. Para quem fumava 50, fumar 15 é uma vitória. E eu falei com ela, vai chegar o dia que eu vou vir aqui, eu vou receber a notícia que você está sem fumar. Você precisa ver a alegria que ela disse amém. Porque é algo que ela deseja. Então o Evangelho não é sobre ser perfeito. O Senhor nunca exigiu perfeição de ninguém. Já falei isso com vocês também. Jesus caminhou 3 anos e meio com 12 homens. Se fosse para exigir alguma coisa de alguém, Jesus tinha que exigir de quem? Deles. Caminhou, acordou, tomou café, andou, almoçou, dormiu. Tudo com esses caras. 3 anos e meio. Viu os milagres de perto. Tudo. E no final, um traiu com um beijo, o outro negou 3 vezes, o outro não acreditou que ele tinha ressuscitado. Aí te pergunta, ele exigiu perfeição desses caras? Se ele não exigiu dele, ele vai exigir da gente. Então, tá vendo que eu tô falando aqui, mas também não é por causa disso, então eu vou viver de qualquer jeito, já que ele não quer perfeição, não. Não é isso também, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que as pessoas dizem, porque toda vez que você se tornar uma pessoa melhor, você vai receber críticas piores. Por quê? Porque quando você vence um pecado, você está revelando para o outro, que às vezes está naquele pecado, de que ela pode, só ela querer. Não é assim? Diga. Eu não venho de uma família evangélica, né? E aí eu fui, tem pouco tempo que eu não forró com meu esposo. E aí ele virou pra mim e falou assim, e aí, nega, como é com a festa e não beber nada? Falei, pra mim, ultimamente tá sendo normal. Não senti falta de forma nenhuma. E me diverti. Não precisou da bebida pra eu poder me divertir. Eu acho que ele ficou com aquilo. Isso incomoda ele. Incomoda porque ele bebe, né? Exatamente. Ele bebe. Às vezes as pessoas precisam de coisas para se alegrar. Nós não. Nós precisamos. A nossa alegria é o Senhor. Mano, deixa eu te pedir um favor. Pega uma água para mim. Só um copinho mesmo. Então, nós precisamos encontrar força na oração. Porque, olha só, nós vivemos há
se nós vivermos a palavra, nós vamos descobrir diariamente que a vida supera a vida supera a morte. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é que isso quer dizer? Não importa, eu gosto de pensar o seguinte: pense que a sua vida é uma conta corrente. Toda vez que você peca, você está sacando. Imagine quanto você é devedor. Você deve quantos bilhões ao Senhor? Mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, a graça não só paga o que nós estávamos devendo, e ainda bota saldo na nossa conta. Deu para entender? Porque onde abundou o pecado, onde a dívida era grande, superabundou a graça. Obrigado, mano. Que é benção. Deu para entender? Então, olha só, 5 aspectos da salvação em Jesus Cristo. O primeiro é o arrependimento. Lá em Atos 2, 37, Pedro faz um sermão onde 3.000 pessoas se convertem. E quando ele está pregando, perguntam: e aí, o que é que nós temos que fazer? Ele diz: arrependei-vos, voltai-vos para Deus. Então, o arrependimento é o primeiro passo, é entender que eu sou miserável e pecador e que eu preciso de Jesus. O segundo passo, a fé, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que nós esperamos. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele é galardoador daqueles que o buscam. A regeneração, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E qual é a ideia aqui de regeneração? Eu já expliquei para vocês do que é o já e ainda não? Não? Até que enfim vou explicar alguma coisa que vocês não viram aí. Olha só, o que é o já e ainda não? A palavra vai falar de algumas características como a regeneração, a justificação e a santificação. Então qual é a ideia? Eu já sou regenerado. O que é regenerado? É gerado novamente. Tá? Então, nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Quando aceitamos a Cristo, há uma regeneração, um novo nascimento espiritual em Cristo. Então, eu já sou uma nova criatura, mas ainda não totalmente. Porque eu estou me tornando também uma nova pessoa, agora submetida ao Senhor. Quem aqui é santo? Levanta a mão. Ninguém aqui é santo? Você sabe o que é santo? Santo vem do hebraico kadosh. Kadosh é separado para um propósito. Então, todo aquele que é separado pelo Senhor é santo. Só que nós entendemos, diante do senso comum, que ser santo é ser perfeito. Mentalidade católica. Santo é aquele que largou tudo para fazer boas ações, para viver para o outro. É Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Teresa de Ávila, são santas. Então nós entendemos que santo é aquele que a igreja aponta e diz: ali é santo. Sendo que na Bíblia, santo é o separado. E quando Paulo está escrevendo nas suas cartas, ele diz aos santos em Éfeso. Ele está dizendo aos perfeitos em Éfeso? Não. Ele diz assim, aos santos em Coríntios. Pense numa igreja que tinha problema. Era a igreja de Coríntios. Filho que pegava a mulher do pai. Filho que matava o irmão. Que matou o irmão. Gente, tudo sem imaginar. Todo tipo de pecado sem imaginar tinha em Coríntios. E ele diz aos santos em Coríntios. Porque, de novo, ele quando está dizendo aos santos, não está dizendo aos perfeitos. E se ele fosse escrever para a igreja Batista Central em Feira de Santana, ele diria aos irmãos, aos santos que estão fazendo raiz segunda-feira.
Porque se você está vivendo separado do que o mundo diz que é para você viver, você é santo. Já e ainda não, porque ninguém ainda é totalmente santo. Nós não somos totalmente separados. Deu para entender? Hã? Então eu vou perguntar de novo. Quem aqui é santo? Levanta a mão. Já canonizei mais gente que a igreja católica. Toda a turma eu canonizo uns 50, 100 por aí. Pastor, de santo e santificado. Fala muito na busca da santificação. Isso. Aí tá, dois conceitos interessantes que eu gosto muito de falar sobre eles, que é o seguinte: o que é a salvação? É quando Deus tira a gente da lama. O que é a santificação? É quando Deus tira a lama da gente. Deu para entender a diferença? O que é salvação? É quando Deus tira a gente da lama. Estava lá no pecado, todo sujo com pecado e tal. Então Deus tira a gente da lama do pecado. Então Deus nos salva. O que é a santificação? É quando Deus tira a lama da gente. E isso às vezes vai acontecer de forma gradativa, aos poucos, processual. Porque ninguém se converte assim, agora eu sou o porreta, não peco mais. Falar isso, Jesus diz que já é mentiroso. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Tá? Então, tanto a justificação, nós somos justos? Sim. Já e ainda não. Por que ainda não? Porque eu ainda cometo injustiças. Eu ainda cometo injustiças. Então eu não sou justo, justificado na sua totalidade. Mas eu já sou, porque quem me justifica é Cristo. Estou explicando direitinho? É a mesma coisa a santificação. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 12, que diz assim: portanto, irmãos, eu rogo pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, olha só, dentro desse processo de santificação, nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Olha só, sacrifício. Quando nós entendemos sacrifício, nós entendemos um animal que está ali, porque alguém vai sacrificar. Ele está falando que é um sacrifício vivo, onde eu me sacrifício não morrendo, mas vivendo. Vivendo com propósito. Ele diz que é santo por quê? Porque é separado, porque é diferente. E é agradável porque é na obediência, não na revolta, não na rebelião. E ele diz que nós temos que mudar a nossa mente. É o que no original vai ser a palavra metanoia. Metamorfose, transformação, tá? Então, é isso aí. Então, olha só, deixa eu explicar algo interessante aqui para vocês. Não vai dar tempo eu ler tudo, mas em Romanos, vamos ler só um pedacinho aqui, porque Paulo está numa crise interessante. Abre aí a Bíblia em Romanos 7, a partir do versículo... Vai dar para ler tudo, vamos lá. Vamos ler a partir do 18. Paulo tem uma crise que eu tenho certeza absoluta que já foi a tua crise em algum momento ou ainda é. Se alguém nunca passou por essa crise aqui, me fala, pelo amor de Deus, que eu quero conhecer melhor. A partir do 18. Olha só, Paulo está numa crise. Qual é a crise dele? É que ele quer fazer o bem e ele não consegue. Ele quer fazer o que é certo, ele sabe o que é certo, mas ele não consegue fazer só o que é certo. Ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu que o faz,
mas o pecado que habita em mim. Desse modo descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros de meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente, me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Primeira coisa que você precisa saber, quando o Paulo escreve isso aqui, não é um neófito na fé, não é alguém que se converteu agora. Ele já tem anos e anos caminhando com Cristo. E qual é a crise dele? Opa, queria fazer o bem, mas não consigo. Eu não quero fazer o mal, mas eu não consigo não fazer. Já teve nessa crise? Não precisa responder não. E ele chega à conclusão dizendo, como eu sou miserável. Quantas vezes o inimigo diz assim, você não consegue, você é miserável. Você continua fazendo o que é errado. Você não presta. Deus não quer saber de você não. Deus não está nem aí para você, porque você só desagrada a Ele. É assim ou não é? Aí olha só a conclusão que ele chega, viu? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que é que ele está dizendo aqui? Porque Jesus, de novo, Ele quando é o nosso Senhor, Ele não exige de nós perfeição. Imagine se eu fosse dono de uma grande empresa, que todo mundo aqui quer trabalhar, e eu fizesse os pré-requisitos para trabalhar na minha empresa. E eu fizesse exigências altíssimas. Tem que ser pós-doutorado, tem que ser assim, tem que ser assado. O que é que ele está dizendo aqui? Jesus, quando Ele é o nosso Senhor, Ele não quer exigir de nós currículo. Ele só quer exigir de nós submissão. É diferente? É aquela ideia, não importa como você está. O que importa agora é como você vai caminhar. Venha como estás, mas não é fique como estás. Porque não tem como caminhar com o Senhor e permanecer do mesmo jeito. Todo mundo na Bíblia que teve um encontro com Jesus foi transformado. Aí eu gosto de contar uma história. Conta um pregador, pastor de jovens, fez uma conferência. Já contei isso? Acho que não. Tem tempo que eu não conto isso. Fez uma grande conferência, juntou algumas igrejas da cidade, estava lá a igreja lotada de jovens, e as reclamações dos pastores eram, os jovens dizem que... E aí, como é que tá? Tudo bom? Os jovens dizem que aceitaram Jesus, mas não mostram transformação e tal. Aí esse pastor chegou no dia lá do congresso, aí atrasou um pouco, e aí ele chegou com a roupa toda amarrotada, todo sujo, todo bagunçado. Todo mundo, o que foi, pastor? Não, eu vou pregar. Ele pegou o microfone e disse assim, não, pessoal, eu queria que vocês me perdoassem aí, eu atrasei um pouquinho, porque eu estava vindo ali, meu carro quebrou, e aí eu comecei a vir andando, e aí daqui a pouco apareceu um bitrem, uma carreta bitrem, e aí a carreta estava vindo, e eu indo, correndo, e o bitrem não desviou, e eu me choquei com o bitrem. Vocês não sabem, estão vendo aqui como é que eu estou? Vocês não sabem como ficou o bitrem. Todo mundo começou a olhar atravessado, que conversa é essa? Acho que o bitrem estava em alta velocidade. Que conversa é essa? Todo mundo fazendo na cara assim, esse pastor é mentiroso. Ele disse, você não está acreditando em mim não? Então vocês estão me chamando de mentiroso. Mas mentirosos são vocês, que dizem que tiveram um encontro com Jesus e não foram transformados. Vocês não acreditam que eu não posso me chocar com o bitrem e continuar vivo. E vocês querem me dizer que encontraram Jesus e continuam pecando do jeito que vocês pecam? É forte? É possível alguém se encontrar com Jesus e permanecer como está? Não é possível. Então ele diz isso. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí olha só o que ele vai dizer agora no capítulo 8. Portanto,
agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, ele não está dizendo que não há pecado. Ele está dizendo que não há condenação. É diferente? Sim, muito diferente. Então, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí se você ler o restante do capítulo 8, aí você vai entender um pouco mais. Olha só no versículo 6. Ah, foi mal, peraí, voltou aqui. Olha o versículo 6, ele vai dizer assim, ó, pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que é que ele está dizendo? Ah, olha o versículo 5. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que se nós aceitamos a Jesus, nós não vamos ficar encontrando formas de pecar. O Espírito vai gerar em nós vida, para que nós venhamos cada vez mais deixar de pecar. Então, quem é da carne pensa nas coisas da carne. Como é que eu vou articular o meu pecado de amanhã? Quando você é do Espírito, o Espírito começa a dizer assim, como é que você vai vencer esse pecado amanhã? Dá para entender a diferença? Não é se entregar ao pecado, mas é entender que o pecado é o meu inimigo, não é o meu bichinho de estimação que eu vou carregar. Então, olha só, o pecado é como se fosse uma doença que agride a vida gerando morte. Quanto mais alguém peca, mais próximo da morte. Então, olha só, Jesus, eu vou explicar isso aqui de uma forma bem rápida e direta, se ficar alguma dúvida, vocês perguntam. Jesus, para mim, enquanto nós estamos nessa vida, eu já expliquei para vocês o que é a vida Zoe e a vida Bios? Não? Então, vou tentar explicar aqui rápido, viu? Porque é importante aqui agora. Vida, não é Bios. No grego, tem algumas palavras que são traduzidas para nós de uma forma que não traz o sentido original do que o autor quer dizer. Então, na Bíblia, nós vamos ter aqui a palavra que é traduzida como vida, só que existe uma diferença. Bios é do termo de onde vem biologia, que é o estudo da vida, bio, vida em grego, e logia é estudo. Então, a vida bios é o fôlego. Fôlego de vida que nós temos. Nós temos esse fôlego hoje, podemos não ter amanhã. Podemos perder ainda hoje. Ninguém nos garante que a gente vai ter por quanto tempo nós teremos. Então, essa é uma vida que ela é limitada, ela tem fim e podem tirar da gente. Essas são as características da vida bios. Tá? Existe a vida Zoe, que é a vida eterna, ou a vida plena. Essa é a vida que o Senhor nos promete. A vida Zoe é uma vida que não tem fim. Que é aquele que adquire, ninguém pode tirar. Só você mesmo pode abrir mão dela. Então, a vida Zoe, ou Zoe, depende como leia no grego, ela é essa ideia de eternidade, não tem fim, não acaba, ela é plena, não tem negócio de ter doença. É essa vida que o Senhor promete para após a morte, porque a Bíblia diz assim, aquele que crê viverá, não é assim? Aí você vê crente que serviu a Deus a vida toda, morre, a Bíblia está mentindo, mas a Bíblia está falando da vida Zoe, pós-morte, tá? Que nós começamos a desfrutar dela aqui, de forma paliativa ainda, mas de forma plena na eternidade, tá?
Então essa vida zoe, por exemplo, ela traz uma paz, que é o que Paulo vai chamar em Filipenses, capítulo 3, capítulo 4, que é a paz que excede todo entendimento. Então é parte dessa vida zoe atuando em nós. Então olha só, deixa eu apagar aqui, que fica melhor. Aquele que tem Jesus, deixa eu fazer aqui, com Jesus, sem Jesus. Olha só. Aquele que tem Jesus, ele vai experimentar uma vida, ou sem Jesus, uma vida, duas mortes. Por que uma vida, duas mortes? Porque ele vai ter a vida bios, mas ele vai ter a morte bios e depois ele vai ter a morte eterna, que é a morte zoe. Está lá em Apocalipse. Tá? Com Jesus, duas vidas e uma morte. Olha como vocês são sabidos. Por quê? Porque eu tenho a vida bios, mas eu também vou ter a vida zoe, e eu só vou experimentar a morte bios se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, duas vidas sem morte. Mas o que é mais importante? É entender que a vida zoe ela é plena. É essa vida que Jesus está tratando lá em Apocalipse, tá? Da vida eterna, que algumas vezes é traduzido como vida eterna. Então, com Jesus, duas vidas e uma morte. Sem Jesus, uma morte ou uma vida, duas mortes. Então, olha só. A palavra diz, Jesus é cura, sim ou não? Alguém aqui adoece? Alguém aqui tem Jesus? Jesus é a cura? Por que você adoece? Então eu gosto de dizer que Jesus não é a cura para essa vida. Jesus é remédio. Qual a diferença? Remédio remedia. Remédio não cura. Então, para a vida bios, para essa vida, Jesus é remédio. Por quê? Porque nós ainda sofremos a influência do pecado e ainda adoecemos e ainda morremos. Mas ele fala lá em Apocalipse que quando vier novos céus e nova terra, aí não haverá mais dor, nem sofrimento, nem clamor, porque todas essas coisas já foram passadas. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é cura, ele não está dizendo que é cura para bios, mas ele é cura para zoe. Porque ele morreu no nosso lugar, nós temos essa possibilidade, para aqueles que estão nele, a certeza de que experimentaremos uma vida sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem ausência, sem carência, sem nada. Porque estaremos com ele. Então, olha só, o remédio, quando você está com dor de cabeça, você toma um remédio. Cura a sua dor de cabeça? Não, passa a dor. Remedia. Depois você tem que investigar o que é que está causando a dor. As vistas? É algum outro problema? Você tem que investigar. Então, por que eu estou falando isso? Eu faço questão de explicar. Porque, infelizmente, tem muita gente que é revoltada com Deus. Porque olha para esse texto que Jesus diz que é a cura, e ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e tem alguém que ama muito, um pai, uma mãe, um ente querido, que está doente, você ora, Deus, cura. Porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, e essa pessoa não é curada. Aí o que acontece? Revolta. Por quê? Porque não entendeu que a proposta do Senhor não é para esse mundo. Deu para entender? A confusão que muitas vezes tem gente que faz, eu determino, o Senhor levou nossas dores, o Senhor vai levar isso daqui também. Aí Deus não leva. Pelo contrário, leva a pessoa. Aí a pessoa se frustra. Fica revoltada com Deus. A Bíblia é mentirosa.
Não é complicado? Mas quando a gente entende que para essa vida ele é um remédio, ele é a cura para essa vida pós a morte. Aí nós entendemos o que a palavra quer dizer. Nós não distorcemos e não entramos em crise mais. Porque entendemos a soberania do Senhor. Amém? Então olha só, João 19:30, Jesus gritou lá na cruz, tetelestai. Tetelestai é o termo grego para dizer que está pago, que está consumado. E essa palavra carrega muitos sentidos, não vai dar tempo para explicar por causa do nosso horário, já deu 9h30, mas é muito interessante. Eu até fiz um seminário uma vez aqui na igreja sobre as 7 frases da cruz de Jesus. Jesus, quando estava na cruz, ele disse 7 frases. Tetelestai é uma delas. E tem um seminário lá no YouTube, depois no canal da igreja, você procura lá, bota assim canal, aí vai ter lá separado as playlists, Samuel Pai, você acha lá, se você quiser entender um pouco mais sobre isso. Efésios 2:8-9 diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E o que é a graça? Graça é favor não merecido. Graça é aquilo que alguém faz por você que você não merece. Porque se você merece algo de bom é porque você fez alguma coisa, mas a graça é aquilo que você não era capaz de fazer. Deixa eu contar uma historinha. Alguém sabe qual é a diferença da graça e da misericórdia? Se eu não contei ainda. Você já sabe que você já... Historinha que eu gosto de contar para explicar qual é a diferença da graça e misericórdia. Eu vou contar sem muito floreio, por causa do tempo. Eu conto a história que um pastor tinha 2 filhos, um de mais ou menos 10, outro de 7 anos. E um certo dia esse pastor pregou sobre graça e misericórdia. E quando acabou, o filho mais velho procurou o pai e disse assim, pai, eu não entendi qual a diferença de graça e misericórdia. E o pai tentou explicar de um jeito, explicar de outro, foi e voltou e não conseguiu. E aí, passado o tempo, o pai pedindo ao Senhor sabedoria. Já lhe vi, nega. Beijo, pai. Senta aí, rapidinho. O papai tá terminando. Quietinho, viu? Consegue? Muito bem. E aí conta a história que esse pai pedindo ao Senhor habilidade, sabedoria para explicar a diferença para os filhos. E aí tinha uma regra dentro da casa desse pai, que dizia o seguinte, o filho que desobedecesse, que fizesse bobagem, ele receberia 10 palmadas. Se fizesse bobagem, 10 palmadas. Mas se ele obedecesse, fosse um bom filho, durante a semana, fizesse tudo direitinho, fosse obediente, o pai levaria para a sorveteria no domingo de tarde, depois do almoço, e teria direito a uma bola de sorvete. E aí, o que é que dizia a regra? Aquele que desobedecer durante a semana, que tomasse palmadas, às 10, não poderia tomar sorvete. Teria que ir, mas não tomava sorvete, ficava olhando. Já entendeu? E aí o texto, a história conta que se os dois descumprissem, o pai levava os dois, ele tomava o sorvete e os filhos ficavam olhando. E um certo dia, o filho mais novo disse, pai, fulano fez isso, isso e isso. E aí vem um fulano de lá de dentro e diz, realmente, pai, eu fiz. Está aqui a sandália, está aqui minha mão, pode dar as 10 palmadas. E o pai falou, boa oportunidade. E pegou 1, 2, 3, 4, 5. E o filho ficou aqui esperando as outras 5. E aí quando ele abriu os olhos, disse, mas pai, isso só deu 5. Ele falou, você merecia quantos? Ele falou, 10. Você recebeu quantos? Ele, 5. Ele falou, isso é misericórdia. Eu poderia te dar 10 palmadas, você merecia 10, mas eu só vou dar 5. Ah, entendi o que é misericórdia. Ele, agora vamos aqui. Vamos para onde? Entra aqui, entrou no carro, pai dirigindo. Vamos para onde, pai? Calma, você vai saber. Quando estava no meio do caminho, o filho mais novo disse, não, para a sorveteria, vou tomar sorvete, você não vai. Ficou aquela tiração de onda. E aí, quando o pai chegou na sorveteria, o filho triste, vou ver meu irmão tomar sorvete, não vou tomar. E aí o pai chamou o filho mais velho, que tomou as 5 palmadas, ao invés das 10 que merecia, colocou ele diante do freezer e disse, agora escolha 5 bolas de sorvete. O
Pai, eu me arrepio todo. Mas, pai, 5 bolas? Eu errei, eu não merecia nenhuma. Isso é graça. Você não merecia. Para aí, velho. Dá para ver? Arrepio todo. Amém? Amém? Nós merecíamos o quê? Não era 10 palmadas, não. Milhares de palmadas, chicoteadas, Nós merecemos o inferno. Mas Deus não só nos permite ir para o inferno, sendo misericordioso, como nos presenteia com o paraíso, com o céu. Por causa da sua graça. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Ora aí, Sara, pela gente. Ora aí, para a gente ir para casa. Eu? Ora aí, né? Pai, muito obrigado pela nossa vida. Obrigado pela Tua palavra que é tão poderosa, que é tão impactante. Obrigado pelo Teu amor. E queremos te agradecer, Pai, pelo livre-arbítrio. Essa manifestação do Teu amor tão incrível que o Senhor espera que nós te sirvamos pelo amor, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Continua, Pai, a nos amadurecer na Tua presença, nos fazendo entender que o Senhor nos quer e que o Senhor é misericordioso e é cheio de graça para conosco. Muito obrigado, Pai, que todos os benefícios de viver segundo a Tua vontade se cumpram em nós e que o nosso viver glorifique o Teu nome. Para que possamos ouvir do Senhor, estes são os meus filhos amados, em quem eu me agrado. Queremos uma vida que Te agrada, Senhor, porque nós sabemos que nós somos amados pelo Senhor. Queremos responder a esse amor Te obedecendo. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. E nos dá uma semana, Pai, de transformação e cheio de experiências com o Senhor. Experiências que nos moldam, que nos fazem pessoas melhores, que nos dá a capacidade de vencer os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Assim que nós oramos e assim fazemos em nome de Jesus. Amém? Vão em paz. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe.